Sejam bem-vindos, cartos maluquinhos, cartos doidinhos. Eu sou o Patinhas e vou estar trazendo a análise para o meio campo da rodada 24. Seja muito bem-vindo ao Cartologia. Para você que está chegando agora, já não perde a chance. Segue as instruções aí, curte, se inscreve, ativa o sininho. Para você que já é cartológico, já sabe o esquema, por favor, curte, comenta aí quais são os meios campos, o que você está pensando para essa rodada. Compartilhem com os amigos, ajudem a gente a chegar na meta dos 2.000 inscritos. Então, para a gente já não gastar muito tempo, eu quero notificar aí quem vão ser as nossas dicas seguras. A gente vai estar trabalhando com o Jean-Pierre do Grêmio, a Arrascaeta do Flamengo e o Vina do Ceará. E eu também quero lembrar para você conferir a gente no nosso Instagram, @cartologiafc, e no nosso canal do Telegram, que a gente divulga todas as nossas análises 100% grátis de um cartoleiro para o outro que não tem plano de sócio, beleza? Cara, antes da gente falar das dicas moderadas e ousadas, vamos olhar com um pouco de mais calma o que está acontecendo aí com os dados. Cara, essa rodada, ela não tá tranquila do ponto de vista de dados para escalar meio campo. Eu sei que tem muito nome que tá naquele seu sentimento de que, pô, tô sentindo que vai imitar. Mas, na verdade, quando você analisa os números nu e cru, não tá tão fácil assim. Aliás, se você tiver com alguma dúvida sobre o mapa do confronto ou qualquer uma das análises que a gente mostrar, confere o nosso vídeo que tá na legenda desse daqui, tem o link lá, que vai levar para um vídeo do canal em que a gente explica no detalhe como que funciona cada gráfico, como que é a matemática por trás. A gente fazia isso para cada vídeo, mas acaba ficando um pouco devagar, por isso a gente vai dar uma acelerada. Então, cara, não tem nenhum time aí na zona verde, que é o que a gente mais gostaria, numa posição boa, um confronto favorável. Quais são os destaques? Cara, o Flamengo, até pela fase que ele tem vivido, ele tem dado muita abertura para lateral, para meio de campo mandante, muita. E é por isso que o Botafogo acaba emergindo aí. Outro ponto é que o ataque do Botafogo tem mandado tão mal que, de fato, as chances de gol têm vindo do meio campo. E aí o nome que mais aparece é o Caio Alexandre. Por isso que ele acabou subindo um pouco mais. Aí você falaria assim, pô, a gente tem o Curitiba aqui com o segundo melhor confronto possível da rodada, beleza, só que o Giovanni Augusto ainda não tá como provável. Tanto é que a gente vai recomendar o meio campo aqui do Curitiba, mas infelizmente a gente ainda não consegue cravar que o Giovanni Augusto vai jogar, por isso a gente vai estar em outro nome, mas de fato Curitiba tá valendo a pena. Cara, o meio de campo do Santos a gente já debateu que é um pouco inexistente, assim como o Vasco tá numa das piores fases da história aí. Mentira, né, que a história é bem zoada, mas ainda assim tá bem complicado. Aí, cara, tem uma muvuca aqui que daria para você tentar dissecar. O problema é que a gente já teve meio campo seguro no Atlético Goianiense, hoje a gente não tem mais. E o São Paulo, cara, ainda assim vai nos trancos e barrancos. No que eu tô te falando, ontem teve o jogo do São Paulo-Goiás, pô, Gabriel Sara e Igor Gomes fizeram gol. Mas pega no último jogo do São Paulo e do Bahia, foi 3-1 e os meios campos não fizeram quase nada. Então, assim, é complicado você também depositar, especialmente o tricolor jogando em casa. O Flamengo também vai estar disparando e eu acho que vão ser uma das maiores unanimidades aí entre a galera. E de fato tem dois nomes aí, a gente vai estar acessando um deles. E o Ceará, cara, esse que é o complicado. Tem alguns nomes que sempre foram unânimes, né? Todo mundo colocava Galhardo, todo mundo colocava Arrascaeta, todo mundo colocava o Vina. Cara, o Ceará tem um dos piores confrontos da rodada. Piores. Bahia em casa amassa meio campo. Mas, ainda assim, a gente sempre gosta de contar com o jogador na boa fase. A gente tem que dar um voto de confiança de que ele vai conseguir atravessar a barreira. Mais complicado. Mesma coisa que eu falo pro RB Bragantino, a gente também sempre vem escalando o Raul. Tem um confronto bem complicadinho. Então, chega de mais todos esses papos. Vamos então para as nossas dicas aí. Então, o primeiro nome que a gente vai estar recomendando é o Jean-Pierre. O Vasco, cara, ele já tem cedido muito ponto para meio campo. As últimas duas rodadas, aí que eu falei em todos os outros vídeos, o Vasco até mandou bem. Mas olha aqui a 17ª, a 19ª. Você vê que Thiago Galhardo, Shailon, meio campos mais decisivos, tem oportunidade sim para o time do Vasco. O Vasco recentemente, agora que eu tô gravando, acabou de sair da Copa Sul-Americana, vive um drama. E, cara, o Jean-Pierre vem numa ascensão muito forte. Ele é um jogador que joga muito bem, jogou na terceira rodada, fez 9,5 e depois na última fez 14. E até quando ele ficou muito tempo sem jogar, você vai ver no gráfico dele, tem vários platôs, é um menino diferenciado. Então é o seguinte, do ponto de vista executado, o Grêmio está numa melhor fase, só que o Vasco não está na melhor fase cedida. Se você olhar o radar não tem nenhum indicador verde, mas a gente tem oportunidades para gol e finalização defendida. 2 pontos que você vai ver que o Jean-Pierre se sobressai. E ainda assim, pelo lado do Grêmio, tem uma supremacia aí de desarmes e assistência de desarme sendo um pouco mais seguro. O que eu fico bolado? Falta sofrida e finalização para fora, que são outros dois grandes patamares de segurança, não tão verdes, tem inclusive os vermelhos. Por isso, muita atenção nesse cara aí. Nosso meninão tá com hoje 5 vezes a média de gol do campeonato, né? Com 2,6 versus 0,55. Tá acima da média em finalização defendida, em finalização para fora, em desarme, ou seja, tá acima da média em todos os quesitos e tem a chance de puxar para cima aí pelo que é oferecido no Vasco, especialmente para gol, que é o Vasco que tá relativamente acima do campeonato.
Do ponto de vista negativo, eu acho que a gente só tem que tomar um pouco mais de atenção com relação a passe incompleto. O meninão aqui tá com quase 8 passes incompletos, é um pouco mais do que eu gostaria. Cara, a gente vai falar do Arrascaeta, você vai ver que é passe incompleto aí, mas muita atenção, acho que é um bom nome. Ele tá namorando o Olimpo da posição aqui, tangenciando, né? Ele veio de um grande solavanco para baixo, mas até porque ele tinha uma média meio irrealística no começo do campeonato, e agora ele tá se estabilizando aí numa excelente média aqui por volta dos 5 pontos. Cara, do lado do Flamengo, a gente vai estar indo no menino Arrasca. O Arrasca, a última rodada, mitagem do Arrasca fora de casa foi na terceira rodada, lá muito tempo atrás, 18,7 pontos. Se você olhar do lado do Botafogo, você também não vai ver, cara, muito brilho. Inclusive, da 14ª rodada pra cá, sempre que o Botafogo foi mandante, não teve nenhum meio-campo que passou de 6 pontos. Complicado. Só que ao mesmo tempo você fala, pô, Patinhas, é o Flamengo, é o Botafogo, o clássico muda. Cara, o Flamengo está abaixo da média executada e o Botafogo está exatamente na média cedida dele. Então não tem uma boa fase aí para dar um match. Se a gente olhar o radar, e aí vem um pouco do lado do Flamengo, o Flamengo tem uma parte de execução meio bizarra. Ele está acima da média em finalização para fora, falta, gol, assistência e desarme. Ele só está abaixo da média em finalização defendida. Tá errando umas pontarias aí, meu Rogério vai arrumar. Se a gente olhar, né, entre o cedido e o executado, a gente vai ver mais oportunidade para desarme e assistência. Quando a gente traz o perfil do Arrasca, ele é sim o cara que tá acima da média em assistência e desarme. Então, beleza, dá um match aí. Mas, cara, sempre que você coloca o Arrasca, você tá esperando a mitagem. E essa mitagem aí você tem que estar esperando no gol. Fato é que o baixo volume de jogos dele fora de casa deixou essa média um pouco enviesada aí. Ele tá parecendo que ele faz um gol a cada 2 jogos. Que ele fica muito tempo sem jogar. E quando ele joga, ele acaba jogando dentro de casa. Mas se você tiver que dar uma arriscada maior, eu acho que o Arrasca tem mais oportunidades nos números do que o Everton Ribeiro, tá como exemplificado aí na última rodada. A gente acabou indo de R vai fazer aqueles 5 pontos de sempre, mas o Arrasca ele tem um teto muito maior. E agora vamos conversar de Vina, vamos conversar de um cara que tá enfrentando uma pedreira. Cara, olha isso daqui, da 14ª rodada até agora, e eu já tô falando isso, são então quase 9 rodadas, quase não, 10 rodadas, em que, cara, a média recente cedida pelo Bahia em casa é 0,68. Horrível, horrível. Uma margem horrível. Patinha, já entendi, mas é horrível. Tá? Então você tem o Felipe Bastos 4.1, o Jair 4.4, José Wellington 3.4, o Igor Gomes, que eu te falei, 3.3. Por isso, a gente aqui vai estar confiando muito mais no momento do menino Vina do que exatamente uma oportunidade. O menino vai ter que subir ladeira aqui e ele vem valorizado. Se você não tiver disposto a arcar risco, essa não é talvez a dica que você tenha que ficar mais encantado. Mas cara é o cara, né? Quando volta, encosta na bola, ou é assistência ou é gol. Tanto é que a média recente executada do Ceará tá bem maior do que a média geral, mostrando a boa fase do time aí. O que eu te falei, se você olhar o radar, a gente vai estar vermelho para finalização defendida, oportunidades de execução para desarme, assistência e gol, mas do ponto de vista cedido, é muito mais sofrer falta e fazer finalização para fora, que vai garantir, cara, esses 4, 3 pontos que você tem observado nos melhores pontuadores de meio campo contra o Bahia. O menino tá inspirado, jogando fora de casa, ele tá com uma média de 4 pontos por gol, que é, você sabe, né? Se um gol é 8, se ele tá com uma média de 4, é basicamente um gol a cada 2 jogos aí. Patinhas foi rápido, pô, dá pra fazer a continha aí, pô. E ele tá acima da média de finalização, um excelente finalizador e falta sofrida. Então, por dar um match de finalização pra fora e falta sofrida, ele encaixa também muito do que o Bahia acaba pecando. E ele tem a chance disso e melhor. Se você tá querendo, cara, não, eu quero mais segurança e chega disso, aí você tem que ir no Sobral. O Sobral hoje tá com 3,31 pontos por desarme por jogo, que é basicamente mais que o triplo aqui do que tá fazendo o menino Vinícius. Mas se você quer aquelas pontuações mais decisivas, aí você já vai estar tendo que arcar no menino Vina aqui. Tá errando muito passe, bem mais do que a gente falou até agora aqui, tanto do o Arrasca não, o Arrasca ele acabou... O Arrasca tá 0,86, né? E ele tá... Não, tá mais que o Arrascaeta. 0,98, ou seja, 10 passes incompletos. É complicado. Pelo menos o saldo de falta dele está positivo, mas novamente aí, se ele não fizer gol, não fizer assistência, dificilmente eu acho que ele passa da barreira dos 2 pontos. E agora a gente vai ter que falar do Coxa, cara. O Coxa tem um dos melhores confrontos possíveis. Olha o histórico do Red Bull Bragantino aqui para os meios de campo. Mateuzinho 8, Diego 8,5, Matheus Henrique 4,9, Bruno Nazário 5. Talvez não tão estelar, mas ainda assim pontuações mais altas que a gente viu o Bahia cedendo aí. Uma média recente de perto de 2. E, cara, o Curitiba em casa tem sido meio avassalador aí, tranquilo? Então, cara, a gente vem das últimas 3 rodadas aí, do Giovanni Augusto metendo 15, depois um Galdesani 10 e o Giovanni Augusto 4,5. Numa que ele fez o gol, mas ele acabou
pecando muito, mesmo com gol, acabou fazendo parte dos 4.000 pontos, né? Lembra muito Bruno Henrique. Mas lembrando, Giovanni Augusto, até o momento da gravação desse vídeo, ele não tá comprovável. Se ele ficar, é unânime, ele vai pro time sim. Mas como ele não tá, a gente vai ter que ir pra nossa segunda melhor opção no time do Coxa, que é o Galdesani. Se a gente olhar o radar tá um pouco mais tranquilo aqui, com oportunidades, né, assim, com execução acima da média para gol pelo lado do Curitiba, mas se a gente pegar o que o Bragantino também cede acima da média, a gente tem oportunidade para finalização para fora e falta sofrida. E se a gente olhar o nosso menino Galdesani, ele também está acima da média de finalização para fora e falta sofrida, então ele consegue capitalizar bastante nisso aí. Se a gente olhar o saldo entre falta sofrida e cometida, ele tá positivo, tá novamente namorando aqui o Olimpo, é difícil, a gente não tá trazendo muitos jogadores olímpicos aqui, que é o que a gente chama que tá na zona verde, mas tá muito próximo também. Então tem uma médiazinha de gol acima do campeonato, até pelo protagonismo dele, mas não é o perto dos 4 e 3 que a gente estava falando até agora. O que encanta muito no Galdesani é a segurança que ele traz pelos desarmes, 3.33. Tem errado menos passes do que os caras que a gente falou até agora. E aí a gente vai ter que procurar alguém no Inter, mas eu te falar, a gente não vai estar olhando mais o Thiago Galhardo. Thiago Galhardo é o Gohan da saga no Campeonato Brasileiro depois que mata o céu. Não foi mais nada, cara. Chegou o Abel lá, o cara não faz mais nada, só apanha. Não consegue mais trazer o bom futebol e a gente tem que confiar, cara, que futebol é fase. Isso afeta o psicológico do jogador, afeta como ele joga e a gente vai ter que ir em quem tem mandado melhor. O Galo oferece sim algumas oportunidades. Recentemente tem atuado muito bem para isso. Se a gente olhasse na 10ª rodada até a 13ª, você tem um Evangelista com gols, Robinho com gol, Benítez com gol. Então assim, boas pontuações. Nas últimas duas deu uma boa parada dentro de casa, tem fechado a casinha, tomou umas duras do São Paulo. Ao mesmo tempo, o Inter ainda como fora de casa tem atuado como um certo carrasquinho aí. Tem um Patrick fazendo 16.4, Lindoso 4.3 e o Galhardo, falecido Galhardo na 14ª rodada fazendo 19.2. Fato é que atualmente está numa média recente executada bem pior do que a gente gostaria de ver aí. Radar, complicadíssimo também. A gente tem muita oportunidade para desarme, pelo que é cedido do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro cede quase 50% mais desarmes do que a média do campeonato. Dado que a gente está tendo que buscar um cara que vai nos dar segurança num confronto difícil por desarme, a gente vai no nosso menino Patrick. Patrick aqui está batendo 1.60 basicamente de desarmes, uma média de 2 desarmezinhos. É um olímpico, ou seja, ele está hoje na zona verde aqui, atuando entre os top 30 melhores da posição, e hoje ele tá com uma média positiva, ainda assim, cometendo muita falta, ele tá recebendo mais do que ele comete. Então, traz mais segurança e ele já fez uns golzinhos no passado. Dada a ausência ofensiva do Galhardo, ele pode ser o cara aí para receber uma bola. E, cara, a última dica, mais ousadia e alegria, seria que por mais que todo mundo ache que o Flamengo é irrefutavelmente favorito do campeonato, não quer dizer que a gente não tenha peças boas para apostar contra o Mengão. Se você olhar os últimos jogos, olha o que aconteceu. Flamengo jogando fora de casa, Zarate 8.9, Patrick 12,5, Vinícius 13.3, Daniel 11.3, ou seja, não é como se fosse o ápice da marcação. E a gente sabe como é a zaga do Flamengo, oferece muitas oportunidades aí. Até como você tem o Arrasca e o Everton Ribeiro quando jogam juntos, são muito mais agressivos e bem menos marcadores, que é o que o Thiago Maia e o Gerson faziam, abre um pouquinho de margem aí para você ter uns meias mais ofensivos. E tem um nome muito reverberante aí no Botafogo, que é o Caio Alexandre. Ele atualmente não é um dos maiores pontuadores, mas a gente teve a duplinha na 13ª e 14ª rodada aí, com ele metendo mais de 10 pontos seguidamente. Se a gente olhar o radar, e aí você vai ver o radar de oportunidade, cara. O Flamengo cede acima da média assistência, desarme, gol e falta sofrida. E ainda assim finalização defendida. Então muita coisa e acaba tendo um match verde aqui para gol e finalização defendida, o que pode ser o momento aí do nosso menino Caio Alexandre. O cara que tá bem acima da média em gol, tá acima da média de finalização defendida, então tudo que é verde no radar tá casando com o nosso menino Alexandre. Ele tá aqui hoje, cara, na zona intermediária, até pelo momento que vive o Botafogo. Muito difícil um cara vai estar no Olímpico com um time se ferrando. Assim, algumas exceções é tipo o Sabino, que tá no Coxa, mas ainda assim tá no top 30 da posição, mas meia patamar é mais alto. O que me preocupa? O saldo de falta dele é negativo, então ele tá tomando mais ponto por cometer falta do que recebendo falta. Mas erra bem menos passes dos que os caras que a gente falou agora. Então você pode ficar um pouco mais tranquilo aí. Talvez um meio, um 0.8 aí que um Arrasca perca, o Caio Alexandre não vai perder. Tem tomado mais cartões amarelos do que eu gostaria. E o Flamengo força muito cartão amarelo para os meios de campos adversários. Então, -2 aqui não seria improvável. A aposta do Caio Alexandre é uma maior ousadia. Você tem que capitalizar no fato aí do Mengão tá tendo uma das piores defesas aí do campeonato e tá jogando fora de casa. Por fim, então, para dar uma resumida em tudo que eu falei, a gente vai com Jean-Pierre,
Arrasca e Vina. Se você tá muito preocupado com o Vina, ele tá muito próximo ali da nossa recomendação do Galdesani. Você pode encaixar o Galdesani aí também, deixar o Vina de lado, lembrando que o Vina tem um dos confrontos mais difíceis aí. A gente tá indo de Patrick também, um cara tipo, muito sólido no campeonato e pode ser a peça a entrar no lugar do querido Thiago Galhardo. E por fim, a maior ousadia pelo mundo de oportunidades que o Flamengo abre no seu meio de campo. Estamos indo de Caio Alexandre do Botafogo. Rearranje aí da melhor forma a capitalizar as suas cartoletinhas e o seu apetite de risco. Confere a gente no nosso Insta, no @cartologiafc, e confere lá no Telegram, que a gente vai divulgar hoje a caderneta com tudo 100% grátis. Aqui não tem plano de sócio, não tem nada, é de um cartoleiro para o outro. Tudo que a gente pede é que, por favor, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Ajuda a gente a dar aquela decolada e trazer cada vez mais um conteúdo de qualidade para vocês. Então, como sempre, e mais uma vez, vai, Cartoli!